O tema de hoje é Deus nos chamou para um propósito. Existe algo, queridos, que é importante nós entendermos. Nós não estamos aqui nessa vida por acaso. Existe um propósito da parte de Deus para mim, para você. Ele, desde antes de fundar a terra, ele já havia planejado, ele já tinha um objetivo a cumprir na sua vida e através de você. Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, lá no versículo 11, vai dizer assim: Nele, digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Olha o que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que nós fomos predestinados. Antes de Deus até mesmo fundar a terra, Ele já nos conheceu. Ele conheceu cada um de nós, Ele sabia as escolhas que nós teríamos aqui na terra, Ele sabia que nós iríamos aceitar o Seu Filho como Senhor da nossa vida. Então Ele nos predestinou para cumprir um propósito. E esse propósito diz no versículo 12 que o propósito é nós sermos para o louvor da Sua glória. Veja bem, o texto não está dizendo que era para nós louvarmos a glória de Deus, mas é que nós nos tornaríamos o louvor da sua glória. Em você, Deus seria glorificado. O louvor da glória de Deus iria acontecer através da sua vida. E é isso que nós precisamos entender. Deus nos fez com um propósito de sermos para o louvor da glória dele. Quando as pessoas olharem para nós, quando o mundo olhar para nós, quando os anjos olhar para nós, eles dariam glórias a Deus por causa da nossa vida. E isso é maravilhoso, queridos. É maravilhoso cumprirmos o propósito do Pai, cumprirmos a vontade daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, lá no capítulo 1, no versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Esse texto está dizendo exatamente isso. Ele nos salvou e Ele nos chamou para uma santa vocação. Ele nos chamou para cumprir um plano, para cumprir um propósito eterno que o Pai determinou para a sua vida. Algo que Ele quer realizar em você e quer realizar através de você. A palavra diz também que nós precisamos entender em Efésios, aqui no capítulo 5, a partir do versículo 15, ele vai dizer assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha o que o texto está dizendo. Nós temos que aprender a viver de maneira prudente. Não viver como uma pessoa nécia. O que é uma pessoa nécia? Uma pessoa novata na fé. Uma pessoa que está começando os primeiros passos com Cristo. Nós precisamos ser adultos, ser entendidos e andarmos conforme a vontade dele. Cumprir o propósito dele. Eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual a vontade que Ele tem para cumprir na minha vida, na minha família? Qual a vontade dele que Ele tem para cumprir na minha vida com relação ao meu trabalho? Qual a vontade que Ele tem para cumprir na minha vida com relação às pessoas que estão à minha volta? Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele te chamou para cumprir algo nessa terra. E cabe a você procurar entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual a vontade de Deus para a sua vida? É aquilo que seu coração tem um ardor de fazer. É aquilo que você tem um forte desejo, aquele sentimento prazeroso que agrada o teu coração, que Deus colocou no teu coração, que vai abençoar a vida das outras pessoas. Esse é o propósito de Deus. Tem algumas pessoas, vou te dar um exemplo, que Deus as chamou para serem médicos e não para ser pastor. Então essa pessoa nunca vai cumprir o propósito de Deus sendo pastor e ela foi chamada para ser médico. Tem alguém que Deus chamou para ser um missionário. Essa pessoa nunca vai se sentir plenamente feliz enquanto ela não cumprir esse propósito de Deus. Ela sente dentro do coração dela esse chamado. Então esse sentimento, esse desejo que arde no seu coração
é o propósito que Deus tem para a sua vida, é aquilo que Deus quer realizar em você e através de você, e usar a sua vida, o seu testemunho de vida para a glória dele. As pessoas glorificarão a Deus através da sua vida. Existe um texto lindo lá em Provérbios, lá no capítulo 19, no versículo 21, que vai dizer assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Esse texto vai dizer assim: você pode fazer muitos planos, mas aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, é isso que vai prevalecer. Então, se nós não entendemos qual é a vontade de Deus, nós podemos passar muito tempo na nossa vida lutando contra a vontade de Deus, não conseguindo ser felizes, não conseguindo ser completos nessa terra, porque nós estamos tentando fazer algo que é o desejo do nosso coração, mas não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então é importante você orar. Ore, jejue, peça a Deus para mostrar para você qual é o plano, qual o propósito, qual o chamado dele na sua vida. Para que ele te chamou? Por que ele te escolheu? E você vai ser pleno quando você cumprir esse propósito, quando você cumprir esse chamado. Lá em Romanos, nós temos um texto aqui muito poderoso, lá no capítulo 8, no versículo 28, Romanos 8, 28, que vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto está nos afirmando isso, que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas só são dos que amam a Deus? Não. Daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Aqueles que aceitam cumprir na sua vida o propósito de Deus. Deus tem algo para realizar na tua vida. Tem algo para realizar na tua família através de você. Tem algo para realizar nos teus vizinhos, teus colegas de trabalho, teus colegas de escola, nas pessoas que estão à tua volta através de você. E cumpre a você descobrir esse propósito. Esse propósito vai trazer alegria plena na tua vida. Vai trazer uma grande satisfação. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós alcançamos a verdadeira alegria. A verdadeira alegria que excede a todo entendimento. Eu quero convidar você. Busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Busque conhecer a vontade eterna que Ele tem, que Ele planejou desde antes de fundar a terra. E você vai encontrar a verdadeira alegria. Eu quero nesse momento orar por você, orar pela sua família, para que Deus cumpra na sua vida e na sua família o propósito eterno dEle. E a vontade dEle para nós, queridos, é sempre boa, agradável, perfeita. Pai, eu quero apresentar em Tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, quem está me ouvindo nesse momento, que eles possam entender, que eles possam compreender qual é a Tua vontade, compreender qual é o Teu propósito, qual é o chamado que o Senhor tem para cada um deles. Que eles aceitem esse chamado, Pai. E quando realizarem, eu sei que eles vão sentir alegria plena, vão ser completos, vão ser preenchidos, vão ter a verdadeira vida que o Senhor Jesus prometeu. Eu peço, abra os olhos e ouvidos do meu irmão e da minha irmã, para que eles possam entender a vontade do Senhor, a vontade do Senhor na vida deles, na casa deles, para que o Senhor possa usá-los para o louvor da Tua glória. Porque para isso nós fomos chamados, para que através da nossa vida o Senhor seja glorificado e louvado. Eu abençoe essa casa, eu abençoe essa família, que a Tua graça e bondade esteja diante de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Amém, queridos.